Lei de Incentivo à Cultura, 3M, Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo apresentam Inspira, um podcast sobre os bastidores do documentário Inspira. A apresentação é da diretora do filme, Patrícia Travassos. A Paola Antonini é uma influencer digital. Ela é apresentadora, modelo, símbolo da comunidade de pessoas com deficiência. Ela vive a vida com ênfase na positividade e tenta sempre lidar da melhor maneira possível com os problemas e situações que a vida apresenta. Ela levava uma vida comum até que em 2014, aos 20 anos de idade, ela sofreu um acidente de carro grave que fez com que ela perdesse uma perna. Ela estava saindo para viajar e colocando a mala no porta-malas do carro, e quando ela foi atropelada, e aí acabou perdendo essa perna. E para surpresa geral, tanto da família quanto dos médicos, de todo mundo, quando ela acordou dessa cirurgia de 14 horas em que amputaram a perna dela, ela ficou muito feliz ao perceber que estava viva. E em vez de lamentar a perda da perna, ela focou no lado positivo de estar viva. E aí os médicos diziam para a mãe dela, olha, isso aí é esse primeiro momento, mas olha, ela vai cair, não é assim, a pessoa vai cair numa depressãozinha. E nunca aconteceu no caso dela, pelo menos nesses anos todos. Ela realmente abraçou esse lado positivo da vida e começou a inspirar outras pessoas. E aí, exatamente pelos médicos perceberem esse olhar dela sobre essa situação que aconteceu com ela, começaram a chamar ela para encontrar outros pacientes que eventualmente estavam perdendo algum membro, uma perna, um braço. E ela ia visitar muitas crianças com câncer que perdem um membro e trazendo esse olhar positivo, dizendo que a pessoa não é esse membro e não é essa deficiência que define a pessoa. Ela não pode evitar aquele problema, então que ela aprenda a viver com ele. Quando eu perdi minha perna, eu falei, isso é o tipo de coisa que eu não tenho o que fazer, já perdi minha perna mesmo. Então, agora o que eu posso controlar é como eu vou reagir. Amanhã eu posso ficar triste, amanhã eu posso chorar, mas hoje eu não tô sentindo isso. Hoje eu tô grata. Hoje eu tô otimista, que tudo vai dar certo, que eu vou ter uma vida diferente, mas que pode ser legal. Ela parece a Gisele Bündchen, e eu digo isso porque ela também é fã da Gisele Bündchen. Eu sei que ela vai gostar da comparação, qualquer uma gostaria. E ela é muito bonita, assim, mas ela é muito sorridente, ela tem uma energia que não tem como você reclamar da vida perto dela, sabe? E aí ela decidiu que ela ia colocar a prótese logo depois do acidente, pouco tempo depois. E ela foi buscar essa prótese e aí conheceu um protético que mostrou para ela aquela prótese tradicional, que imita uma perna, tem cor de pele, né? Que as pessoas usavam muito até para esconder mesmo, para tentar camuflar, né, a perda da perna e tal. E aí o protético mostrou isso para ela, ela falou, não, eu não quero isso. E aí ela queria um brilho, ela colocou glitter na prótese dela. E olha, para mim, a água da Paola, a gente fez uma parte da entrevista em frente à Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, né? Ela é mineiríssima, com aquele sotaque gostoso de mineiro. E poderia ser ali a água da Lagoa da Pampulha, que é um cartão postal de Belo Horizonte. Mas a água, para mim, é o que ela representa, um divisor de águas. Porque é isso que o protético fala sobre ela, sabe? Ele já trabalhava há 15 anos com prótese. Mas depois da Paola, mudou o significado da prótese para os outros pacientes, quando ela começou a influenciar esses outros pacientes. Então, ele diz que antes, 9 em cada 10 pacientes pediam essa prótese que esconde. Eles queriam esconder a prótese. E agora é o contrário. 9 em cada 10 querem mostrar, querem colocar glitter, querem mostrar a prótese como parte de uma superação, como parte da vida, como marca da trajetória que eles estão vivendo, né? Então, hoje, realmente, as pessoas que amputam,
A maioria que me procura quer superação. E ela é o exemplo, ela é o divisor de água disso daqui. Tem a Paola antes, eu falo com ela, com a mãe dela, fala, né, existem as clínicas antes da Paola e após a Paola. E as próteses também. Preocupação com glitter e tudo. Então ela trouxe um elemento de força, de superação, de positividade. E virou um exemplo nas redes sociais. Hoje ela tem milhões de seguidores. E é muito legal mesmo você ver como é que ela se relaciona com esse público. Eu sempre tento levar isso pra minha vida. Falar sobre coisas positivas, sobre eu ter aprendido a valorizar essa vida e não dar muito peso pros problemas. Que eu acho que é o importante mesmo, né? A gente olha, o que é importante é o que tá aqui ao nosso redor, é o que tá acontecendo. Às vezes a gente fica tão encasquetado com coisa tão pequenininha. E eu acho que o movimento da água é muito isso, a gente fazer a nossa parte, a gente começar algo bom, a gente passar algo bom pra frente, vai indo, vai chegando em outras pessoas. Eu dou muito valor a cada pessoa que eu encontro, cada pessoa que passa pelo meu caminho. E eu acho que é isso, é um movimento que começa e que vai levando, assim como a água, assim como a correnteza, né? A gente pode passar um pouquinho da gente para cada pessoa, um pouquinho dos nossos aprendizados para cada pessoa. A gente passou com a van na casa, no prédio dela. O combinado é que a gente iria lá para a Lagoa da Pampulha para ela fazer yoga, porque quem segue a Paola nas redes sociais sabe que ela faz de tudo. Ela pula corda, ela faz yoga, fica de cabeça para baixo, ela joga até beach tênis, ela faz esportes, ela surfa. E ela não fazia isso antes de sofrer o acidente. E aí ela passou a fazer tudo isso e a divulgar, e a mostrar e a sentir realmente o quanto ela ia evoluindo. E ela fala, nem tudo são flores. Eu chorei a primeira vez que eu fui tentar andar na areia de uma praia e não conseguia. É lógico que eu tenho dor, né? Em alguns momentos eu tenho dor. A dor, ela é muito física, mas o mental também dá uma potencializada na dor, né? Eu falo, às vezes a gente tem medo da dor que vai vir. Então começa a fazer o exercício, daqui a pouco vai vir uma dor. Eu lidei muito com isso nos últimos tempos. Então quando você trabalha a sua cabeça assim, não vou sentir dor, não, isso aqui vai passar. Eu acredito muito nisso, assim, na nossa cabeça mesmo, em como a gente consegue trabalhar e desfocar daquilo que está acontecendo. E para mim ajuda muito. A gente encontrou ela, inclusive, numa fase em que ela estava sentindo muita dor na perna. Tanto que a gente mostra o protético fazendo um novo molde para a prótese dela. Ele ia trocar, porque o corpo às vezes vai mudando, né? E você se mantém com a mesma prótese. Então, ela ia trocar. E aproveitou que a gente queria gravar ela lá na clínica. Ele falou, eu vou aproveitar, porque ela não vem aqui para trocar a própria prótese. Então, vamos fazer isso de verdade. E ele fez lá o molde da prótese dela. É assim que se faz uma prótese, gente. Nunca ninguém viu fazendo isso. Nossa, na minha vida, nunca. Eu nem mostrei aqui lá dentro, nunca mostrei isso, não. Esse é o gesso. Quando a gente quebra um braço, é assim que a gente faz o gesso. Antigamente, eu saía às vezes, né? A gente treinava assim, eu saía super brava com o Fabrício. Falava, não quero mais, chega, né? Eu sabia que ela chegava com a carinha fechada pra mim no outro dia, não queria muita conversa. Eu falei, que foi? Aí vai conversando, poucas conversas. Queria rapidamente fazer o exercício, ir embora, e eu tentava explicar, ó, é assim mesmo, vai doer um pouquinho, vamos devagar, todo dia, a gente vai acostumando. É que eu achei que eu ia chegar, ia dar oi, colocar minha prótese, sair andando. Todo mundo, assim, a maioria pensa, eu vou pôr a prótese igual uma blusa, um óculos, vou colocar e vou embora. A Paola não foi diferente, mas assim, a vontade dela, ela superou muito rápido pro padrão. Então assim, eu falava, olha, você tá fora da curva, ela achava que ela tava devagar demais. Eu falava, não, eu vou fazer fisioterapia, ela queria, vou fazer mais vezes, eu falei, não é quantidade, é qualidade, é tempo, tem que dar tempo ao corpo, o corpo vai adaptar. É igual dirigir, falava, ó, é igual acelerar um carro. Primeira vez que você está dirigindo, você já quer sair daqui com a carteira na mão, vai aprendendo devagar, o cérebro está automatizando. Aí depois ela foi vendo que ela foi andando, aí pronto, aí ela, não, agora o Fabrício virou meu amigo. Ele me ajudou demais também, né? Na verdade, muito, toda essa reabilitação. Eu vi uma pessoa que queria demais viver, diferente de tudo que eu vivenciava nos últimos 14, 15 anos de prótese.
uma pessoa que realmente um brilho e falou, não, isso pra mim não, que dia que eu vou andar? Agora, isso aqui combina com essa roupa, isso combina com isso. E eu falei, cara, ela tá preocupada com tanta coisa e que ela esqueceu que ela perdeu a perna. Não vai ter um lutozinho com a perna que ela perdeu, não? Perguntava a mãe dela, ela não chora em casa? Eu falei, não, isso aí não teve não, Paola não teve isso não. Eu falei, gente, e aquilo eu fui percebendo, que realmente algo por trás está. Aí, pronto. Então eu fui vivendo um dia de cada vez, controlando meu pensamento, tentando pensar só em coisas positivas. E eu me curando, assim, de dentro pra fora, eu ficando bem, a minha cabeça bem, o meu corpo bem, e tudo dá certo. E acho que é o mais importante, é a gente se curar mesmo. Nossa Senhora. Resistido, né? Com qual perna? As duas? Isso, só com essa. Só com essa? Só com essa. Jesus. Isso, volta. A Paola que criou o brilho. Nunca existiu na história, no mundo, prótese com brilho. Não existia. No mundo, não é Brasil. Então, eu lembro direitinho a Paola, ela virava e falava, Fabrício, como que eu vou cobrir essa perna? Ela foi e fez o prata. Onde dali as pessoas começaram a querer isso. Lembro que ela tirou uma foto no Rio de Janeiro, saiu no jornal O Globo, um amigo meu no Rio, cara, você já viu essa menina? Ela falou, fui eu que fiz a prótese dela. E eu falei, cara, olha pra você ver como que já tá tomando uma proporção. Então isso ali pra mim, a gente realmente emociona, que ver que a pessoa virou a chave da vida dela pro lado positivo. E o Fabrício estava lá desde o início. Ah, mas era porque é o propósito, a gente vê que realmente, ó, Deus pegou e eu vou te tirar daqui pra você ser exemplo aqui, ó. E eu falo pra ela, às vezes você vai ter dificuldade, porque ajudar não é fácil, o que ela tá fazendo não é fácil. Então você ser exemplo, Paola, tem um peso, mas você sempre pensa que é um propósito de vida, é um propósito que você tem que assumir, não tem como fugir disso. Ver pessoas que passaram por momentos ali, que mudaram a vida e continuaram super bem, felizes, gratos e fizeram essa adaptação mesmo. Essas pessoas me inspiraram demais, muito. Tem a Bethany Hamilton, que foi uma super inspiração, ela perdeu o braço por causa de um ataque de tubarão. Então, quando eu sofri meu acidente, eu já fiquei ali, né, pra ver como é que era a vida. Ela não usa prótese. Mas mesmo assim eu queria saber, gente, como é uma prótese. E eu não conseguia achar, eu tinha recordação de prótese só em filme. Depois que eu fui entender como era mesmo. Mas nela eu me inspirava. No Nick Vujicic também, que ele é quadriamputado, ele é muito bacana, palestrante, faz tudo. Tem uma família linda, tem filhinhos. Então eu super me inspirei nele. Falei, gente, minha vida vai que vai. Uma super inspiração pra mim também foi Fernando Fernandes. Ele foi de verdade, porque ele sofreu um acidente, né, perdeu o movimento das pernas e eu conheci ele pessoalmente já e assim, é impressionante o que ele faz. Ele realmente, ele se vira. Às vezes a cadeira de rodas não vai no lugar, ele dá um jeito, chama todo mundo, vambora. Queria muito conhecer a Gisele Bündchen. Ela é uma super inspiração pra mim, mesmo assim. Eu admiro demais ela. Quando eu li o livro dela, falei, gente, a gente podia ser amiga. Mas ela teve uma questão muito importante pra mim, que foi a forma que ela lidou com a ansiedade. Porque eu me vi nessa de viajar muito, trabalhar muito, eu me vi entrando numa ansiedade mesmo, com crise de ansiedade, e falei, pode ser que eu precise tomar remédio mesmo, mas eu vou tentar algo diferente. Eu vou tentar primeiro me exercitar sempre, controlar a alimentação, minha cabeça, desacelerar um pouquinho, que a gente vê que o mundo tá tão acelerado, né? Eu falei, vou ficar mais tranquila. E eu nunca mais tive, assim. Eu fiquei muito mais tranquila. Então a gente foi juntas pra Lagoa da Pampulha, mostrou ela fazendo yoga de cabeça para baixo, falando, deu entrevista com a gente, a mãe dela acompanhou tudo. Eu me encontrei muito na yoga muito por isso, porque fala muito sobre viver o agora, sobre prestar atenção no que você está fazendo agora. Quantas vezes a gente está, não sei, assistindo um filme pensando nos problemas de amanhã, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver. E eu acho que quando você aprende a prestar atenção no que está acontecendo ali agora com você, a vida fica muito mais leve, fica muito mais prazerosa. Então, eu acho que yoga me ensinou muito a olhar pra dentro, perceber meu corpo, como eu tô me sentindo, eu tô ansiosa, eu tô feliz, eu tô tranquila, a trabalhar minha respiração em momentos que às vezes me deixam um pouquinho mais tensa.
E é uma atividade muito legal, né? Eu acho que é um conjunto. A gente trabalha a mente, a gente trabalha o corpo, é muito bom. Aí a gente foi comer comida mineira, ela come muito, embora seja super ali, magrinha, modelo. E é muito divertida, sabe? Uma pessoa muito acessível, muito disposta a conhecer as pessoas. Então, as pessoas vêm falar com ela na rua também. E ela tá sempre sorrindo mesmo. E aí você fica se perguntando, sabe? Né? Pô, reclama de quê nessa vida, né? O que eu acho mais inspirador na trajetória dela é que ela podia ter feito essa travessia por ela mesma e pronto. Aí, claro que virou um business a história de virar influencer digital, mas mais do que isso, ela influencia para melhorar a qualidade de vida dos outros e hoje ela criou uma fundação, a Fundação Paola Antonini, que é para viabilizar próteses para crianças carentes que muitas vezes não podem pagar por uma prótese e ela sabe a diferença que isso pode fazer na vida e no desenvolvimento de uma criança. Então, ela viabiliza essa prótese através de doações, doa para as crianças, faz um acompanhamento psicológico, um acompanhamento em todas as disciplinas necessárias aí para que a criança se adapte, né? Então, faz fisioterapia, faz uma série de... faz esse acompanhamento todo até os 21 anos, porque as crianças vão crescendo e a prótese tem que ser trocada. Não adianta dar uma prótese, é preciso trocar constantemente para que realmente ela tenha o conforto de ir crescendo e não dê atenção à falta do membro, né? Dê atenção a tudo que ela pode conquistar, né? Desde que eu amputei minha perna, eu comecei a fazer uma coisa que foi visitar criancinhas em hospital que tinham amputado a perna, principalmente um câncer, osteosarcoma, faz várias crianças e adolescentes amputarem. E eu comecei a ver que prótese era muito caro e que muito pouca gente tem acesso a próteses bacanas, de qualidade. E aí eu comecei a fazer um pouquinho assim, divulgar para os meus seguidores, gente, vamos ajudar, me ajuda aqui a doar. Eu comecei a doar prótese, pegar parte do que eu ganho com o meu trabalho para doar prótese, mas ainda assim eram poucas pessoas que a gente conseguia ajudar. E aí eu tive a ideia de criar uma ONG, uma instituição, para conseguir aumentar isso ainda mais, que as pessoas ajudassem ainda mais. E aí é muito legal, porque a gente foca em crianças e jovens até 21 anos. Não é só doar uma prótese e largar a criança, né? Pensa, o pezinho cresce muito, a criança cresce. Então a nossa preocupação é também conseguir manter essas crianças até 18, 21 anos. E eu espero conseguir mesmo. Então ela criou essa ONG e acabou de publicar um livro. Quando a gente conversou, ela estava terminando de escrever, eu tinha acabado de escrever o livro, e publicou um livro agora sobre a história dela. E ela segue nas redes sociais, 3 milhões de seguidores. E ela se tornou a referência também, sabe? O Tiago Ventura fala, na falta de referência, seja. Ele se tornou referência ali no Taboão da Serra, onde as pessoas crescem sem achar que podem sonhar. A Paola se tornou referência onde ela não tinha também. Referência de outras pessoas que mostrassem essa deficiência como algo positivo também. E sem querer ser também panfletária, de autoajuda, não é questão disso. Mas é uma questão de olhar a vida. Você pode fazer alguma coisa contra isso? Não, você perdeu a perna. Então, vamos aprender a viver da melhor maneira possível com isso. Que, de novo, é do individual para o coletivo. Claro que é uma troca, mas é uma troca sempre. É uma troca sua com o mundo. É a maneira como você quer se relacionar com o mundo mesmo. Ela chegou na clínica diferente de todos os pacientes, querendo viver. E não precisa passar por um acidente tão trágico para você ter esse olhar, né? E é isso que ela diz também. Então, é olhar para a vida de um jeito que você tenha resiliência, no sentido de aceitar que nem sempre os planos são como você tinha imaginado, ou a realidade não é como você tinha planejado,
mas que agora como é que você faz da melhor forma, como é que você lida com isso? Para mim, a parte mais emocionante é uma parte que ela conta a história do pai, como ela curou um tique que o pai tinha. É muito bonito você aceitar a sua história, né? E confiar que foi a melhor alternativa. Então, o fato dela dizer para o pai que se ele tivesse a chance de voltar atrás, conversando com Deus, ele desse a chance de voltar atrás e evitar o acidente, que era para ele não fazer isso, curou o pai. É muito impressionante, eu acho. E aí, mas ela fala, se você tiver a oportunidade de conversar com Deus e voltar atrás, meu acidente, não faça isso. Eu perdi uma perna, mas eu ganhei muito mais, o propósito. Então, o propósito, a referência, é esse o mote desse trecho do filme. Quando eu sofri meu acidente, foi na porta da minha casa. Eu fui atropelada ali quando eu tava indo viajar. Então meus pais desceram, viram aquela cena toda, ficaram muito assustados. E eles sofreram muito com tudo aquilo. Primeiro porque eles não sabiam minha reação. Eles souberam da amputação antes de eu saber. E meu pai, desde aquele momento, desenvolveu tique nervoso. Então era só falar assim, acidente, ele tinha um tique nervoso. Qualquer coisinha. E ficava super nervoso com a situação. E aí um dia eu sentei e falei, pai, se Deus te der a chance de voltar atrás e impedir meu acidente, por favor, não impeça. De verdade, eu sou tão feliz hoje, tudo que eu aprendi, o propósito que minha vida tem agora, nada é mais valioso que isso. Aí ele falou, ô filha, mas de verdade, não voltaria se eu pudesse? Eu falei, por favor, pai. E ele entendeu. E desde esse momento ele nunca mais teve tique. Ele, de verdade, ele parou e ele viu que eu realmente estava grata, que eu estava muito feliz. E que era isso, eu tinha mesmo perdido a minha perna, mas o que eu tinha ganhado era muito maior que isso. O podcast Inspira foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Realização Prosa Press. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.